para você encontrar o local ideal da punção, né? Mas aí, na hora de você introduzir a agulha, tem pessoas que gostam, por exemplo, de se posicionar nessa posição em relação ao animal, outras gostam de ficar de trás, outros de frente, né? Então ali a gente vai vendo, cada um vai criando o seu hábito com cuidado, igual você. Eu gosto de me posicionar aqui, né? Então sempre na coleta, o paciente tem que estar com anestesia geral e entubado, tá? Não tem essa de coletar o líquido só, com sedaçãozinha, não, né? Porque no momento que você já está com a agulha, se esse paciente entra numa apneia ou alguma coisa assim, o que você faz, né? Então é complicado. Ah, tá vindo ali, começa a coletar, o anestesista tá sem o tubo, né? E aí você está numa posição, né? Algumas referências, então a protuberância do hospital, ela vai me dar referência em relação à centralidade, né? E a gente vai aqui no processo transverso, né? Fazer a palpação e você pode fazer aquela formação triangular que a gente vê nos livros e ao centro dela, né? Isso é uma referência que a gente tem em literatura. Como eu, Carolina, faço, eu tenho o meu hábito é palpar apenas o processo espinhoso de C2 e deslocar o meu dedo cranial a ele, sentir aqui a depressão e eu introduzo a agulha logo à frente. Eu não uso essas outras referências, mas isso sou eu, no meu hábito de fazer, é a forma que, né, eu cheguei, eu me acho melhor assim. Então cada um vai tentar, vocês vão palpar, pode fazer, né, esse esquema do triângulo e tentar, né, numa imaginária, mas é sempre importante palpar, porque você pode estar mais caudal, mais cranial, né? Palpa, o processo espinhoso de C2, ela nos dá essa referência se você está muito mais caudal, né? Então, eu palpo C2, desloco o meu dedo e introduzo logo à frente, né? Então, a gente tem aqui extremamente longo. Existem agulhas espinhais, então essa aqui tá menor, BD espinhal, tá? É agulha espinhal mesmo para punção, não é a de Tooi, não é aquela agulha que faz a epidural, tá? Então prestar atenção em relação a isso é importante, tá? E a espessura dela. Da mesma forma, o calibre, né, da agulha, a gente também tem que escolher e comprar que seja adequado com o tamanho do paciente. Então, aqui o interessante é o que? Nós temos um mandril, certo? Tá? Então, o mandril, ele ajuda para quando nós vamos fazer a passagem da agulha nos tecidos, na pele, no músculo, né? Essa é uma agulha extremamente fininha, que não cause obstrução, né? E que a gente, a partir do momento que você imagina que você já está no local que você deveria, né? Aí a gente passou a musculatura, você vai remover esse mandril e aí a gente vai ver se o licotal não fluir, tá? Então, ajuda em relação a também não ser tão traumático, porque se nós pegarmos mas eu vejo por aí todo mundo coletando com agulha hipodérmica, né? Não é porque todo mundo faz que é o certo, né? Então, a gente vai depois, se quiserem olhar aqui bem de perto, não sei se dá para dar um zoom aqui na ponta da agulha. Né? Então, se nós compararmos o tamanho do bisel da agulha hipodérmica com o da
agulha de espinhal, vocês vão ver a diferença em relação ao tamanho dele também, né? Então, parece besteira, mas esse pouquinho pode ser suficiente para um trauma. É pouco, é uma coisa pequena, mas ela já tem ali um corte mais longo, né? Então, se a gente pensar também em relação ao comprimento desse bisel da agulha, faz diferença em relação à possibilidade até você transpassar esse inteiro, né? Sendo que aqui com metade do tamanho do bisel você já estaria dentro do canal, menor risco de lesão durante a sua punção, tá? Então, ninguém aqui dessa aula vai usar essa agulha. Se vocês tiverem que optar, a gente pode, eu faço, tá? Não vou mentir, não vou enganar ninguém, não dizer que eu só faço com agulha espinhal, porque tem vezes que ou o paciente é muito pequeno, ou a gente tem algumas situações, eu acabo usando o catéter, tá? O mandril do catéter venoso, tá? Ele é muito semelhante ao da agulha espinhal, com a desvantagem de não ter o mandril. Então ele pode, né, às vezes você já está lá e fala, poxa, não está vindo líquido, será que obstruiu o catéter? Será que entupiu? Ou porque não está vindo mesmo, estou no lugar certo e não estou. Então, se você não está usando a agulha espinhal, isso pode ser, né, dificultar aí na sua coleta. Seria melhor ele do que poder? Assim, se tiver que usar, é o catéter, tá, pessoal? Então, aqui, o catéter 22, ele é um bom tamanho, na maior parte dos pacientes, quando vão usar o catéter, para fazer hélice externa, o detalhe é na lombar, né? Porque muitas vezes na lombar, esse tamanho de catéter, você não vai conseguir chegar no espaço para fazer a coleta lombar, tá? E aí a agulha espinhal, ela é fundamental para a nossa coleta na lombar. Na espinhal, o mandril retorna alguma coisa de líquido ou não? Nada? Não. Você tira o mandril para ter o fluxo. Ele ocupa o canal todo e ele até fecha aqui, ó. Ele tem uma travinha, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Faz um clique. E ele tampa, ele é fechado. Tá? Então não flui líquido ao redor. Tá bom? Então aqui eu vou simular. Só por curiosidade, será que entra o catéter? Tá? Eu nunca inclino a minha agulha, muito menos cranialmente dessa forma, tá? Na hora de adentrar. Então, muito cuidado. Na hora de fazer a punção, é sempre perpendicular. A gente não correr esse risco. Tá? E aí, o importante, que é o que depois vocês vão pegar a lâmina e fazer a secção ali até chegar na entrada, nós temos a noção, né? Aí com o tempo você vai ter uma noção do quanto, para um animal desse tamanho, por exemplo, a minha agulha teria que avançar para eu já estar lá dentro, né? Porque nem sempre, principalmente gatos, animais bem jovens, às vezes você não sente tanta resistência, a agulha às vezes desliza, né? Muito facilmente, então você perde um pouco dessa precisão, tá? E nem sempre a hora que você já está lá, vem aquela quantidade de líquido que já, nossa, para que eu já estou lá. Então vai avançando lentamente, vai observando se já está vindo alguma coisa, né? E se você achar que você já introduziu, né, em relação ao tamanho da agulha, né? Nesse animal aqui eu acho que entraria mais ou menos isso aqui, né? E olha o tamanho que é a agulha, ela é longa, né? Então tem que ter esse discernimento para a gente evitar lesões iatrogênicas aí, tá? Então, não está vindo porque entupiu, eu já passei, já estou lá dentro, opa, então eu não vou progredir com a minha agulha, eu vou agulha, né? Então, se recomenda que no máximo você tente por 3 vezes, né? Mais que isso, já pode ali ter maior risco, a gente não sabe se esse sangramento ele já foi abaixo, né, da membrana ou não. Então a gente vai fazer em relação a coisas, né? Então nunca a gente vai pegar na agulha. Lembra que essa agulha
ela vai adentrar, né? Então, eu fiz uma tricotomia, a tricotomia tem que ser ampla, então não me vem com aquele micro quadradinho que é só para enganar, né? Então, eu pedi uma função, uma coleta que era inclusive com cultura bacteriana, e eu não achava a tricotomia do cachorro, era um chifre peludo. Inclusive fiz um vídeo, uma foto, mandei para a pessoa. Eu falei assim, você fez essa coleta, com que antisepsia se eu pedir, né? Porque como que eu vou confiar nesse resultado? Ah, então é complicado. Doutora, não quero saber das coisas, coloca aí, vou colocar o pelo na cabeça. Né? Tá lá no solteiro e acabou. Se entrar uma bactéria, ele vai ter bacteriana, tem que ser bactéria. Né? Então a gente tem que ser, às vezes, mais incisivo. Mas tem locais que já fazem tudo bonitinho. Então, faz a tricotomia de uma forma que te dê essa segurança. Eu preciso colocar o pano de campo, fazer todo, né? O pano de campo, né? Idealmente você colocaria, o ideal, mas falar que ele é estritamente necessário, não é, né? E assim, acho que 90% faz sempre. Antisepsia, posiciona o animal e calça a luva estéreo para fazer essa coleta, né? Então, se você está coletando, alguém vai ter que segurar, posiciona a orelha para baixo, né? A gente tem animais que a orelha é empinadinha, que é aquela orelha que é tipo um pincher, é um saco, que a orelha está toda hora escapando, vindo aqui do seu lado, né? Então, põe um esparadrapo, prende a orelha no pelo, de alguma forma que ela não fique aqui, onde você vai palpar, né? Então, a gente vai posicionar, sentir, aí cada um vai fazer da sua forma, né? Ou eu faço com os pontos de referência, ou eu vou palpar e fazer. Sentir e vou fazer a minha função. Então, eu, Carolina, faço assim, aí depois vocês vão da sua forma de fazer. Então, a agulha, essa aqui, ela é longa, ela é ruim de fazer a função aqui na cisterna. Né? Eu recomendo vocês comprarem uma agulha mais curta para fazer. Tá? Então, entraria, eu passei a pele, provegi no músculo. Aí aqui, ó, eu senti que ela já perdeu lá, eu vou tirar. Obviamente eu não estou com um animal vivo para demonstrar isso, né? E o máximo que eu posso fazer é progredir, né? Já sei que aquilo ali é o limite. A agulha, quando ela está lá dentro, ela geralmente ela não tomba, tá? Quando a agulha já está no espaço adequado, ela não deveria ficar balançando. Ela não, quando a gente solta, é para ela parar. Quando eu passei já a pasta da musculatura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele aqui. Vou pegar tem os colegas que gostam de fazer em esfinge, como faria um posicionamento de epidural, por exemplo. Tá? Eu acho mais difícil na hora de você coletar aquele material que começa a fluir, quando o animal está em esfinge. Né? O Pablo, por exemplo, ele só faz assim. Né? Eu acho um pouco mais difícil. Então, quem me lembra aí que eu esqueci, qual é a altura que a gente pode fazer na lombar? L5, L6, L4, L5, se você não conseguir, mas caudal é o nosso limite, né, em relação à coleta cranialmente. Né? Então, não vi mais cranial do que isso, porque realmente
a depender. Lembra que a nossa agulha, a gente tenta fazer a coleta no nível mais dorsal em relação ao canal, mas nem sempre a gente consegue. Você vai realmente introduzir a agulha toda com a patinha lá. Eu só vou cobrir ele aqui, porque eu vou... O que eu costumo fazer é deixar ele bem aqui e eu boto essa patinha aqui e eu seguro na minha pancinha. Eu costumo fazer assim. Quem não tem pancinha é assim também. Vocês têm que ter o estagiário para segurar a patinha. E a hora que você realmente adentra, ele tem uma tendência a fazer, né, um estímulo e um reflexo. Isso não precisa ficar com medo, mas é esperado que ele faça esse movimento de reflexo com o meio pélvico a hora que a gente adentra o canal, tá? Então, nós vamos palpar a L7, né, e vamos contar. Então, aqui seria 5, 6. Né? Aí existem formas que também você vai aprender. Então, o que a gente sempre tem que tentar é imaginar essa vértebra. Tá? A hora que você está aqui, você tentar imaginar a coluna dele. É importante, como se tivesse olhos de raio-x. Né? Então, eu sei que o meu processo espinhoso está inclinado nesse sentido. Né? Ele tem uma inclinação e que me ajuda eu introduzir a agulha nessa mesma inclinação. Então, eu estou aqui com o meu dedo sobre o processo espinhoso de L6 e aqui na frente é L5. Eu vou vir sobre o processo espinhoso de L6, caudal, na altura dele, né, e vou jogar a minha agulha tentando, né, imaginar que eu vou entrar entre L6 e L5, né, bem aqui, naquele espaço que já é bem pequeno. Né. Eu gosto de vir caudal, eu inclino mais ou menos entre uns 45 graus e ao mesmo tempo não só inclinada, eu jogo ela um pouco para cima. Tá? Então aqui ela está reta com o processo espinhoso, aqui ela está uns 15 graus para baixo. Reta, só tentando direcionar ela para aquele orifício. Sempre acerta? Não. Peguei no osso. Eu preciso tirar tudo? Não, eu posso às vezes só tentar tatear, mas pode ser que não dê. Então aí eu removo e vou tentando. Não é tranquilo de fazer lombar, tá? O Carol, se entra paralelo a nossa atitude em relação à inclinação dele, depois que você eu estou com o dedo no processo espinhoso aqui. Eu venho aqui, ó, no limite dele caudal, e passou. Vocês vão sentir na hora que bater. Ele passou, e aí eu corri com a agulha, aqui ela já pegou na soalha. Não vai mais. Então o ideal é a hora que você conseguiu entrar, você dá aquela seguradinha na agulha, né, e tira o mandril e vê se tem um líquido. Aqui eu tenho mais segurança e menos risco no sentido letal, vamos dizer assim, em progredir com a agulha comparado à cisterna. Na cisterna, a hora que eu passei, eu já paro. Né? Aqui eu posso progredir sem pensar em riscos de morte para o meu paciente. Né? Mas a gente você vê que é pouca coisa. Aqui está dentro, desloca, já bati no assoalho, não vai mais que isso. Se você deixar ele encostado no osso, também não vai progredir o líquido, né? Então a gente dá aquela afastadinha, cheguei lá, vou puxando,